atraso. Vamos, nesse instante, aproveitar que não só a gente está ligado nos pensamentos, em pensamentos, mas a gente também está ligado pelos laços do coração, da busca do ideal, e vamos mentalizar e vibrar e rogar a Deus, nosso Pai, por todo o nosso planeta Terra, principalmente nos países em que há conflitos de guerra, guerras emocionais, aos dirigentes que às vezes pouco pensam no povo, na sua nação, que a nossa prece possa ser um envolvimento a todos eles indistintamente, porque todos nós somos irmãos uns dos outros e temos que trabalhar de uma forma muito positiva, ajudando aos corações que às vezes ainda ficam presos à materialidade da vida, ao orgulho, ao egoísmo, porque também nós temos, em algum grau, orgulho e egoísmo dentro dos nossos corações. Então, que possamos trabalhar de forma muito positiva para auxiliar, para somar, para que o planeta Terra possa ser um lugar mais brando, mais pacífico, com mais prosperidade, com mais igualdade, com mais equidade. Te agradecemos todas as oportunidades que nós temos recebido ao longo da nossa vida, da nossa encarnação, a própria encarnação em si, e que essa paz que já sentimos possa permanecer dentro de nós durante toda essa semana. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Gente, hoje a gente vai procurar ver se a gente pode fazer com calma 2 capítulos. Caso, devido ao atraso que eu tive, não dê, a gente faz pelo menos um. O primeiro capítulo é intitulado Os Novos Apontamentos. Então, é um capítulo mais informativo, que vai falar um pouco das tarefas da irmã Blandina, vai falar um pouco da Mariana, vai falar um pouco do Lar da Bênção. E já o segundo capítulo é um capítulo que ele é muito mais do que informativo, ele vai formar mais, ele vai dar mais material para nós podermos expandir a nossa consciência. Então, vamos lá. Começa com Hilário, que faz uma série de questionamentos, que é claro que se nós estivéssemos lá, nós faríamos questionamentos muito semelhantes ao que o Hilário fez, eu pelo menos faria, né? Muito parecidos, muito semelhantes ao Hilário. Hilário começou a perguntar à irmã Blandina se ela era diretora do Lar da Bênção. E ela disse que, de uma forma muito humilde, esses espíritos, eles guardam dentro de si um trabalho muito severo em transformar, em transmutar o orgulho em humildade. E ela disse que ela não poderia ser atribuído a ela tamanhos créditos, né? Que, apesar do Lar da Bênção ter 2.000 crianças, olha que interessante, só crianças, porque a gente sabe também que as mães também lá são preparadas, são educadas para poderem receber os seus rebentos aqui na Terra. Ela tão somente está direcionado à responsabilidade dela pessoal, apenas 12 crianças, que não é pouco, não. Se a gente for pensar num trabalho educacional, aqui as professoras que se encontram aqui na aula, sabem que a tarefa de educação não é coisa fácil, não. Apesar no Brasil de que, infelizmente, não se valoriza o professor, que isso é uma lástima muito grande, porque sem professores, sem profissões, né? Então, eu acho que o professor tinha que ser reverenciado como ele é na China, que é uma pessoa muito importante dentro da sociedade. Eu, pelo menos, eu tenho muita gratidão a todos os meus professores, porque sem eles, muitas coisas na minha vida não teriam acontecido, por exemplo, eu não teria me formado, né? Então, eu sou muito grata a todos eles e serei para sempre. Então, ela diz que ela tem a tarefa tão somente a 12 crianças. E ele pergunta qual é e a direção central, a direção, né, dessa colônia, o Lar da Bênção, destinadas às crianças e tudo mais. Ela diz que não fica exatamente ali naquele pavilhão onde eles se encontram, mas é claro que tem uma direção geral, mas não informa para a gente quem é o espírito
que tem essa responsabilidade imensa dessa direção geral dessa colônia. Que pena, a gente fica com curiosidade de saber quem é o espírito, né? Eu não sei se vocês ficam, mas eu fico. Eu fico pensando, quem é o espírito que administra uma colônia tão importante, de formar crianças, de ajudar as mães no processo da educação, quando elas, né, receberem os seus rebentos aqui na Terra. Então, eu fiquei curiosa, mas, infelizmente, eu não tenho essa informação. Andei procurando alguns livros, até Subsídios da FEB e outros mais, não encontrei, infelizmente. Infelizmente, não encontrei, tá? Então, vamos lá, vamos seguindo aí tudo mais. E aí, é claro que o Hilário agora conversa um pouco com a Mariana, e ele pergunta, mas possuem aqui até mesmo curso primário de alfabetização, e a gente vai ver que não está direcionado a um processo de alfabetização, né? Ela disse, não estranhe, partilho com Blandina, é a irmã Mariana, né? O estudo das leis divinas. Então, o que essa colônia tem por responsabilidade é dar uma formação moral para essas crianças. E é o que a gente mais... Crianças não, né? Que são espíritos, né? Mas é o que a gente mais precisa hoje em dia. O ser humano ele está bastante evoluído no aspecto do intelecto, mas na moralidade a gente ainda capenga bastante. E tem momentos que a gente fica bem reprovados em muitas lições ainda, infelizmente, né? Então, o foco principal é o estudo das leis de Deus, para que possa educar os nossos sentimentos. Só as leis de Deus vão poder educar os nossos sentimentos. E apesar da gente se intitular ser racional, mas nós somos muito mais seres emocionais do que racionais. Muito mais. Então, essa é a tarefa do Lar da Bênção, o estudo das leis divinas. E aí a Mariana aproveita para dizer que ela ainda tem um vínculo muito profundo, ainda com a antiga fé religiosa, né, que é o movimento católico. Ela tem almas queridas, companheiros de outras vidas, e ela ainda tem um vínculo muito grande com a questão da religião católica. Nada vale como um julgamento ou uma crítica, ainda bem, né, que temos vínculos com as religiões. A religião católica também tem uma missão aqui na Terra. Então, quem somos nós para fazer qualquer tipo de crítica? O catolicismo tem uma missão muito importante no planeta Terra. Então, vamos lá. E aí, a gente falando de educações dos sentimentos, para aqueles que já conhecem, eu peço perdão, mas eu vou contar uma história de um orador ateniense, o Licurgo. Ele foi certa vez, essa historinha vai ficar para vocês nos slides, tá? Ele foi convidado para fazer uma palestra sobre educação. Ele aceitou o convite para fazer a palestra, mas pediu a todos 6 meses para que pudesse preparar a palestra. Todo mundo estranhou muito, porque o Licurgo, como um grande orador que ele foi, por que ele pediu 6 meses se ele tinha uma capacidade inenarrável, né? Mas foi dado a ele os 6 meses. Quando findou o tempo, Licurgo, então, se apresentou à plateia, e com ele foi acompanhado de 2 cães e 2 lebres. Ele toma a tribuna e pede, então, aos seus serviçais que abrissem a primeira gaiola da primeira lebre e a primeira gaiola que estava um cão. E o cão saiu, e a lebre saiu, e o cão estraçalhou a lebre em mil pedaços. Todo mundo ficou extremamente chocado com aquela cena horrorosa. E aí, então, depois que, né, todo mundo se acalmou, Licurgo, então, dá a ordem para soltar o outro cão e a outra lebre. Aí todo mundo pensou, meu Deus, tudo de novo, né? Mas, para surpresa de todos, o cão e a lebre, o segundo cão e a segunda lebre, brincaram alegremente uns com os outros. E aí, então, ele toma da palavra, quando ele já está na tribuna, e fala assim, o primeiro cão, os 2 cães e as 2 lebres nasceram no mesmo tempo, né? Têm a mesma idade. Só que o segundo cão e a segunda lebre foram educados, os primeiros não. Eis aí o que é a educação. Então, serve para a nossa reflexão.
ok? A história não é para eu concluir, é para que vocês, né, possam fazer a reflexão do que é o processo educacional e como ele é desgastante e ele é importante numa sociedade. Então, vamos lá. A historinha fica para vocês, os slides são públicos, vocês sabem disso, né? E vale a reflexão que educação é muito mais do que transmissão de conhecimentos. É transformação interior. Porque todo conhecimento que a gente tem, se ele não nos transforma numa pessoa melhor, ele é pura informação. Ele pouca serventia traz para nós como espírito imortal que somos. Então, a educação, ela tem que servir para nos transformar interiormente. O conhecimento que adquirimos é para tentarmos pôr em prática. O que nós aprendemos aqui essa noite, com os ensinamentos deixados por André Luiz, tem por finalidade a nossa transformação interior. Se esses ensinamentos não vão nos ajudar a sermos pessoas melhores dentro de uma sociedade, alguma coisa está errada. Tem alguma coisa muito errada. Ou quem transmite não transmitiu bem, e aí eu tenho que botar minhas barbas de molho, né? E vocês têm que me cobrar. Ou vocês não assimilaram o suficiente, não houve uma entrega por parte de vocês o suficiente, né? Ela tem que servir para moldar o caráter, refinar os nossos instintos e preparar o ser para uma convivência pacífica e construtiva dentro de uma sociedade. Aí sim a gente vai poder se intitular um ser civilizado, verdadeiramente, um ser racional e um ser civilizado. Então vamos seguindo, né? A gente só botou essa historinha para dar um enriquecimento ao trabalho da irmã Blandina, da Mariana e de todos os professores desse planeta Terra. E aí o ministro entra e fala, aliás, ponderou o ministro, sensato, o auxílio divino é como o sol, irradiando-se para todos. As instituições e as almas que se voltam para o Pai Celestial recebem um suprimento de recursos de que necessitam, segundo as possibilidades de recepção que demonstrem. Por isso que todas as religiões, elas têm a sua importância e nós devemos respeitar todas as religiões, porque elas estão de conformidade com as necessidades dos seus fiéis. E a espiritualidade vai ajudar dentro dessas necessidades. Então, é isso que nós precisamos compreender, e é por isso que nós temos a obrigação, não é favor, de respeitar todas as crenças religiosas. Todas elas estão vinculadas a nosso Senhor Jesus Cristo, que é um dos governadores do planeta Terra, e tem por finalidade a melhoria da evolução espiritual de todos nós. Então, nós temos que respeitar. Nós podemos achar que ela não nos atende. Isso é natural, né? Mas a gente tem a obrigação de respeitar. E vamos seguir, esse capítulo é mais informativo, né? E aí, agora continua o diálogo entre o Hilário e a Mariana. Em que base se formará, pergunta Hilário, né? Se formará o processo de auxílio nas igrejas, com o impedimento de nossa comunicação direta, de nós, dos desencarnados, né, que ele está se referindo. Como será possível cooperar em favor dos nossos irmãos católicos romanos? É a gente achando sempre que se não tiver uma manifestação mediúnica ostensiva, que a gente não vai ser ajudado. A gente tem que sair um pouco dessa questão fenomênica, né, o fenômeno da mediunidade, e se fixar naquilo que é o mais importante, que é a resposta que vai ser dada. Muito simples, esclareceu Mariana, prestimosa. O culto da oração. Olha a oração é o momento em que a gente vai se pôr à disposição de se conectar com o Pai, porque o Pai já está conectado com todos nós e nos conecta uns com os outros. Essa é digamos, a missão do Pai. Não vou falar missão, né, mas essa é a finalidade divina, né, nos conectar a todos. Nós já estamos conectados pelo Pai, mas nós precisamos nos despertar para essa conexão. Ela está feita, mas ela só se realiza, ela só se concretiza, só vai verdadeiramente se argamassar dentro de nós quando a gente
se permitir essa abertura. Então, é por meio do culto da oração. O culto da oração é o meio mais seguro para a nossa influência. A mente que se coloca em prece estabelece um fio de intercâmbio natural conosco. Então, naquele instante, quando a gente se liga ao Pai, a gente entende que a gente colocando a nossa mente, na conexão com o Pai vai nos responder de conformidade com o nosso nível vibracional. E as respostas do Pai, muitas vezes, né, elas vêm através dos espíritos, seus trabalhadores, seus missionários, seus trabalhadores. Então, na hora que eu me coloco ligada em prece a Deus, a resposta virá através dos seus trabalhadores. Então, é isso daí, né? Através da mente a gente se conecta com a espiritualidade. Até porque a base da mediunidade, como já falamos em diversas outras aulas, é a mente. Então, quando a gente está conectado mentalmente com o Pai, fazendo essa conexão com o Pai, a gente se conecta com a espiritualidade. E é nesse momento que a gente, às vezes, recebe aquelas inspirações, né? Vem aquela palavra dentro da gente, cheia de espiritualidade, de esperança, de fé, e a gente consegue ajudar o irmão que está ali na nossa frente, às vezes com um sofrimento inenarrável, um sofrimento, muitas vezes, que a gente nem passou perto de ter ou de sentir. Então, ela diz, é muito fácil, não se preocupe, necessariamente não precisa de mediunidade ostensiva para a ação do Pai entre nós. Aliás, seria restringir muito o poder divino, né? Ficar circunscrita a mediunidade aos médiuns em si, né? É só uma reflexão. Vamos mais à frente, é um capítulo mais informativo, como eu disse. Durante a missa, por exemplo, prosseguiu Hilário observador. É viável o seu trabalho de cooperação? Mariana fixou uma expressão facial de bom humor e aduziu. Somos grandes falanges de aprendizes da fraternidade em ação. Quer dizer, todos nós estamos, né, ou somos, né, aprendizes da fraternidade. Por mais desagradáveis se nos mostrem os quadros de luta, a nossa obrigação é servir. Fim da ligeira pausa, continuou. Quando a missa obedece à pura convenção social, que às vezes é, como também, às vezes, uma palestra pode ser uma pura convenção social, funcionando como exibição de vaidade ou poder, né? A nossa colaboração resulta invariavelmente nula, ou seja, a influência da espiritualidade se torna menos ostensiva. Mas isso não só nos cultos da igreja, né, da igreja católica, também nos templos espíritas. Se o orador está ali só para exibir os seus conhecimentos, para ostentar a sua vaidade, o seu poder intelectual, essa reunião também, ela fica fraca vibracionalmente, porque ela não vai se conectar a uma espiritualidade superior. Então, isso aí também para a gente se colocar do outro lado também, para a gente também fazer uma autoavaliação e não sair só fazendo críticas às outras religiões, mas aproveitar para refletir se o que nós estamos fazendo, o nosso trabalho, principalmente nós oradores, nós estamos fazendo com responsabilidade, com dignidade, tentando trabalhar a humildade, apesar de ainda, posso falar só por mim, é óbvio, né? Ainda não ser uma pessoa humilde, mas buscar todos os dias trabalhar a minha humildade. Essa deve ser uma busca constante para que melhor a gente possa servir aos espíritos superiores, porque a arrogância e o orgulho, eles nos impedem muito de fazer a conexão com os seres, né, com os espíritos mais evoluídos e poder passar uma mensagem mais harmoniosa, mais misericordiosa, mais amorosa, consoladora e até mesmo esclarecedora para aqueles que estão ali. Quando vocês quiserem fazer perguntas, vocês me interrompam, né? E aí o Hilário também não deixa por menos, né? Olha só. Mas é curiosa a pergunta dele, né? Possuímos nas igrejas a questão do patrocínio, né, dos santos, né? Imaginemos que determinado tempo foi erguido a memória de Gerardo, eu não sei se é assim exatamente que se pronuncia, não sei se, acho que isso é italiano, né? Deve ser Magela, deve ser, não tenho certeza, eu não sei falar italiano. Isso expressa uma obrigação para o grande místico europeu, ou seja, a igreja foi, né,
homenagear, né, o Gerardo. Como é que fica essa situação, né? E aí ela diz, certamente não se trata de uma obrigação escravizante, mas de um serviço que lhe honra o nome, que merecerá dele certo reconhecimento, mesclado de responsabilidades. Então, é claro que ele vai procurar se desdobrar para atender também aquela igreja, aquela comunidade ali, né, já que ele foi homenageado naquela comunidade. Devemos reconhecer, contudo, que o trabalho do bem, qualquer que ele seja, permanece ligado a Jesus. É isso que a gente tem que entender, porque em todas as religiões, nosso Senhor Jesus Cristo mandou seus missionários, porque era de suma importância. Se não fosse, ele não teria enviado esses missionários. Então, a gente tem que compreender que todas elas estão ligadas a nosso Senhor Jesus Cristo. E que, é claro, esses espíritos, eles vão procurar, já que eles foram homenageados, eles vão procurar se dedicar, de alguma maneira, a atender também aquela comunidade. No entanto, se algum servo do Senhor está ligado à obra por fazer, tanto quanto lhe seja possível desdobrar-se para enriquecer. Não, desculpa. No entanto, se algum servo do Senhor está ligado à obra por fazer, tanto quanto lhe seja possível, desdobrar-se-á para enriquecê-la de bênção, aquilo que eu falei, para tentar se dedicar àquela comunidade também. Mas o Hilário não para aí, não. Mas eu também teria feito a mesma pergunta que o Hilário fez, por incrível que pareça. Eu faria, né? Aí ele faz essa pergunta aqui, que é muito interessante, eu achei. Mas e na hipótese de algum santuário surgir dedicado ao suposto herói da virtude? Que às vezes, né, aquele espírito está sendo homenageado, mas ele não foi pão de fazer hóstia, né? E aí, como é que fica essa questão? As pessoas acham que ele foi pão de fazer hóstia, mas ele não foi, né? Essa é uma expressão, né? Pão de fazer hóstia. Figuremos alguém da terra sendo conduzido ao altar por imposição da autoridade humana, sem mérito bastante, à frente do Senhor. Os crentes encarnados atribuir-lhe-iam poder de que não conseguiria dispor. Em que situação estaria o templo que lhe fosse consagrado? E aí? Aquela alma não tem aquela evolução que as pessoas julgaram. E aí, como é que fica essa situação? E a Mariana tem resposta para tudo, ela não é mole, não. Numa contingência dessa, mensageiros de Jesus responsabilizar-se-iam pela instituição, distribuindo aí os benefícios adequados aos merecimentos e necessidades de cada um. Então, se aquele espírito que está sendo atribuído uma certa santidade, mas ele não tem nada de virtuoso, né? Foi da pá virada, pobrezinho. Não tem problema que nosso Senhor Jesus Cristo, com seus trabalhadores, não deixarão essa comunidade órfã de atendimento e de ajuda. Mas só que, infelizmente, né, aquele espírito que está sendo homenageado, infelizmente, não vai poder atender porque não tem virtudes o suficiente para tal. Mas Jesus não deixa ninguém desamparado. Então, Mariana não é mole, não, né? Ela é danadinha, ela estuda mesmo e ela tem resposta na ponta da língua. E é interessante a gente saber sobre isso, né? Para saber que a espiritualidade não dorme no ponto e que a espiritualidade tem por finalidade o bem. Então, não tem problema. Abriu-se uma comunidade, uma igreja ali, foi direcionado a um determinado espírito que, na verdade, não tem cabedal evolutivo para tal, tem problema não, outro assume no anonimato e faz o trabalho que é para ser feito. Olha que bacana isso, né? É o que a gente deveria fazer, né? Trabalhar em silêncio e seguir. Mas, apesar de consciente da verdade que a separação do veículo físico nos impõe, acredita a irmã que a organização católica é suficiente para conduzir o mundo moderno? Que danado, hein? Que pergunta danada, né? Será que ela não tem competência para ajudar os seus fiéis? Vamos ver. Ela sorriu com tristeza e redarguiu. Meu amigo, entre cooperar e aprovar, há sensível diferença, né? A gente pode não aprovar determinadas condutas, mas a gente pode fazer o trabalho do bem. É isso que a gente tem que pensar. Onde a gente pode ser útil, a gente não deve ficar estacionado. A gente deve fazer o que pode ser feito. E aí ela continua. A sociedade ajuda a criança sem infantilizar-se. As igrejas nascidas do cristianismo caminham para a grande renovação, como também o espiritismo também está em processo de progresso, né? O progresso assim exige.
As ideias do céu e infernos e os excessos de natureza política na hierarquia eclesiástica estabeleceram grandes perturbações para a alma popular. Eles têm erros, tudo bem, mas também tem méritos, né? Entretanto, cabe nos considerar as religiões que envelhecem como frutos fortemente amadurecidos. A polpa, alterada pelo tempo, deve ser colocada à margem. Contudo, as sementes são indispensáveis à produção do futuro. Auxiliemos as igrejas antigas em vez de acusá-las, é isso aí. Porque aquele que julga não tem tempo para amar, diz Madre Teresa de Calcutá. Então, ame e segue. Né? Todos somos filhos do Pai Celestial, e onde houver o mínimo de germe de cristianismo, aí surgirão recursos de recuperação do homem e da coletividade para o Cristo, nosso Senhor. Então, melhor do que criticar é cooperar. É cooperar. Melhor do que criticar é cooperar. Vamos seguindo mais um pouquinho as perguntas de Hilário. Eu só botei as definições para nós compreendermos. Cooperar envolve união, troca, esforço, conjunto, é trabalho, né? É sobre caminhar ao lado para alcançar um objetivo comum, que é o quê? Auxiliar, amparar, levar fraternidade, amor, levar a palavra do Cristo, os seus ensinamentos. Isso é que é importante. E aprovar. Representa o reconhecimento, a validação. Né? Então, a gente tem que entender que o movimento religioso é cheio de falha. A religião, nem tanto, porque ela traz as leis de Deus. Onde estão as leis de Deus, vale a gente cooperar, se envolver e trabalhar o máximo. Então, ele fala, aprovar é dar luz verde ao que foi construído com confiança e responsabilidade. Há algumas coisas que até dentro do próprio movimento do espiritismo não dá para se dar aval. Né? Então, a gente também tem que entender que assim também é com outras religiões. Mas no que tange ao cristianismo, podemos seguir sem medo. A moral do Cristo está totalmente de conformidade, de ressonância com as leis de Deus, que essa era a missão de nosso Senhor Jesus Cristo, como está no livro A Gênese, que fala que a missão de nosso Senhor Jesus Cristo era transmitir o pensamento de Deus para todos nós, ou seja, suas leis para a humanidade. Então, com Cristo a gente pode ficar sem medo. E o movimento religioso é feito por nós, que somos cheios de falhas. Ora acertamos e ora nós erramos. E o que é errado, a gente não aprova. Né? Mas a gente pode cooperar em nome do Cristo, sempre. Não sei se eu me fiz entender para todos. Eis aí o nosso primeiro capítulo, como eu disse, ele guarda mais informação do que formação, mas mesmo assim a gente tirou bastante ensinamentos. Né, apesar de ser um capítulo mais informativo. Então, vamos tentar ir para o segundo, para o próximo capítulo que a gente se colocou à disposição hoje. Alguém quiser fazer alguma pergunta?